certo? Espaço livre ocupado por quem? Ok? Então, quais são os entes físicos? Como é que eu os defino para montar um espaço livre, digamos, em torno ou próprio para eles? Ok? A gente define o espaço de Hilbert não só pelo fato de ser quadrado integrado, mas na regra geral. Mas a característica do espaço vai depender de quantos números quânticos você precisa agregar para descrever os entes que montam lá dentro. Certo? Então, quantos números quânticos eu preciso? Sei lá. Ainda não sei. Acho que haverá um espaço livre no qual eu terei que representar as transformações por Poincaré. Não há dúvida. É só mais um passinho, mas a gente não entra na conta mais complicada, deixa eu falar na quinta-feira. Isso aqui, por enquanto, são operadores. Eu posso, se eu estou no espaço vetorial, eu posso definir uma base desse espaço. Ok? Então, se eu defino uma base, os vetores aí, ok? Eu posso representar matricialmente esses operadores. Vamos botar embaixo. Então, a ação do operador no vetor na base vai me dar uma matriz, não é isso? Através dessa regra aqui, como assumo isso. Ok? Isso é a ação do operador sobre o vetor dessa base, gerando uma representação agora matricial. Certo? Aqui é uma representação ainda no nível operatorial. Mas qual é a matriz que representa o operador linear? Depende da base que você escolhe. Ok? Ela vai assumir elementos diferentes. Tá? A dimensão dela está dada, porque é um operador linear, no espaço vetorial, cuja dimensão vocês pré-estabeleceu, você escolheu o espaço vetorial. Os elementos mesmo que a compõem dependem da base que você escolheu. Ok? Então, se o TA se realiza dessa maneira, o TD se realiza dessa maneira, o TC se realiza dessa maneira, tem essas representações matriciais, também essas representações matriciais, claro, vão ter que satisfazer essa regra daqui. Ok? Mas ela zerna, né? Ela até é fácil mostrar que ela zerna também essa regra. Ok? Como é que a gente, em tese, poderia mostrar que ela zerna? Então, olha só, eu tenho 3 mapas aqui. Eu tenho um grupo, aqui é o grupo. Exatamente buscado. Aqui eu tenho operadores lineares sobre V. Então aqui eu tinha um elemento Azinho, uma operador que eu estou chamando de PA. O elemento Pzinho, estou chamando de PB. Estou dizendo que a regra de composição aqui tem que ser a mesma regra de composição. Certo? Agora eu estou fazendo, agora é feio fazer esse mapa, porque isso aqui não é outro lugar, é o mesmo espaço vetorial, mas eu dotei de uma base. Certo? Então esse operador agora está representado por uma matriz e esse operador aqui está representado por uma outra matriz. E a regra de composição também tem que se representar. Ok? A matriz que representa o operador TA, às vezes a matriz que representa o operador TB tem que dar a matriz que representa o operador TC, claro, na mesma base. Se A vezes B igual a C desde o lado B. Ok? É fácil de mostrar, se vocês quiserem mostrar, TA, TB sobre RI. Essa é uma composição, eu posso escrever isso como TA atuando sobre o resultado de TB sobre RI. Então essa TA, por aquela definição, daí é J, TB, J, I. Nossa TB sobre a base. Agora, o TA atua aqui, né? Atua nos vetores da base. Isso aqui são números, são elementos de matriz. O operador atua sobre o vetor. Então, TA em cima de EJ, usando essa mesma prescrição, só que agora o índice solto aqui é EJ, vai dar, sei lá, EK, TA, K, J, essa próxima desse cara sobre esse cara, mas sobra ainda aquele elemento lá. TB, J, mais uma vez, elementos de matriz. Eu boto onde eu quiser. Eu não sei se essa matriz comuta com essa. Eu estou escrevendo que os elementos de matriz são números, eu posso perguntar no caso. Ok? Esse aqui é o resultado do TATB. O resultado do TC sobre RI seria, digamos, pode ser K, TC, K, I. Eu estou botando às vezes índice em cima, às vezes índice embaixo. Né? A matriz aqui eu botei em cima, eu vou botar embaixo. Esse índice não é um índice de espaço-tempo.
isso é um índice da matriz, do elemento do grupo. Então, em tese, por enquanto, pelo menos, ele não tem métrica definida, posso como eu em cima, mas acho que eu vou representar a partir da aula que vem. Embaixo, porque eu representei esse operador embaixo, não vou deixar lá embaixo para não gerar confusão. Bom, se TA, TB sobre R dá isso, TC sobre R tem que dar a mesma coisa, tá certo? Então você iguala esses dois objetos aqui. Não é isso? Se você igualar os dois, você vai ter IEK, o vetor de base genérico, TC, KI, tem que ser igual a EK, TA, K, J, PP, J. Isso vale para um EK qualquer, você está tirando aqui TC. Linha K, coluna I, é TA, contraído aqui, ó, coluna do linha, TB, J, certo? K, I. Portanto, de fato, a matriz TC é a matriz TA vezes a matriz TB. Ok? Aquilo ali respeita a regra de composição do grupo tranquilamente. Eu posso mudar de base, eu posso fazer uma troca de base, ou o que a gente chama de uma transformação de similaridade, uma transformação de similaridade sobre os operadores. Eu posso criar uma nova base e dizer que é linha J, linha I, J, vezes uma matriz de mudança de base que eu vou apresentar para esse J. Ok? É um bom exercício para vocês mostrar uma conchinha boba. Eu vou mostrar que isso aqui for verdade. Então, essas matrizes vão se transformar. P' vai ser S menos 1 e PS. Transformação de similaridade. Ok? Se assim é, a gente chama essas representações aqui, ó, de equivalentes. Representações matriciais equivalentes ou similares, ou seja, aquelas que se relacionam por uma transformação de similaridade engendrada pela mudança de base que eventualmente tem feito. Tá? Dá para vocês tomarem o gosto pela prova. Basicamente você vai dizer que TA em cima de aí linha é por essa regra que aparece aqui, ó, é linha J, porque eu estou na base ali, certo? Matriz tem linha A, porque é a representação matricial na outra base, então o princípio é linha, certo? J. Ok? Mas também, isso é TA, no E' aí está dado por isso aqui, é J, se você quiser, ou é K, se você quiser, é S, K. Então, isso aqui, digamos, é a definição da nova base. Isso aqui não, estou agindo o TA sobre o vetor transformado. A transformação é essa daqui. Esse cara daqui é um elemento de matriz, é um número, esse cara é um vetor, esse cara age sobre isso daqui. Então, isso aqui dá, sei lá, é L, T, A. Agora eu botei isso embaixo. L, K, S, K, I. Então, isso aqui é verdade, mas isso aqui é verdade e é a mesma coisa. E esse é linha que eu ainda posso escrever também como ES, não é isso? Esse cara é L, S, olha só, é L e é L, vetor de base genérico. Então, o que eu estou tendo é que SLJ, T'I, é TALK, SKI, ou seja, T vezes S igual a S vezes T'I. Claro? Ok? T vezes S igual a S vezes T'I. Eu boto um S menos 1 aqui, esse cara some. Certo? Então, a gente começa a similaridade. Ok? São dois caminhos. Aqui pela definição e aqui pela atuação dele do vetor transformado. Tá? Enfim. Só mais uma caracterização de representações, e a gente não chega a falar de grupo de hoje, se eu vou fazer um comentário,
monto o grupo de linear na quinta-feira, eu posso ter também representações, por enquanto a gente falou de representações em nível de operadores, depois representações escolhendo uma base, ou transformando, passando para outra, representações materiais, matriciais, definidas sobre o espaço vetorial V. Eu posso classificar também as representações como redutíveis ou irredutíveis. As transformações são redutíveis se eu conseguir achar um subespaço invariante desse espaço vetorial comum a todos os operadores. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma regra de composição aqui no grupo. Escolhi um espaço vetorial para mapear esses elementos abstratos em operadores. Isso é uma representação desde que aqui eu consiga realizar a regra de composição que varia aqui. Eu estou representando em grupo. Aqui eu escolhi um espaço vetorial. V. Alguém pode chegar e dizer o seguinte: olha só, tem um subconjunto aqui, que também é um espaço vetorial, é um subespaço. Okay? Tal que todos esses operadores que eu fui obrigado a definir, TA, TB, TC, TB, TR, etc. Quando eles agem sobre um vetor aqui, eles levam outro vetor que está aqui dentro mesmo. Todos eles. Para cada operador desses, por exemplo, no TA, se o TA sempre faz isso, eu já garanti que o TA age de V em V. Definir assim, certo? Mas isso só me garante, se ele pegar um cara daqui, ele vai devolver outro cara aqui dentro. Não me garante que ele vai devolver dentro desse subespaço. Suponha que sim. Suponha que sempre quando ele age aqui, ele devolve um cara na imagem dentro desse subespaço. Eu digo então que esse subespaço é um subespaço invariante perante o operador TA. Agora, suponha que o operador TB também tem essa característica e no mesmo subespaço. Não adianta o TA ser invariante aqui, o TB ser invariante em outro subespaço. Ok? E o TC e o TD e todos os operadores que eu precisei para representar o grupo, reproduzir a sua regra de composição, no fundo, se eles pegam um cara daqui, eles devolvem um cara aqui dentro. Ou seja, o que eu estou dizendo, eu não precisava do espaço vetorial V inteiro para reproduzir, para representar os elementos do grupo como operadores e reproduzir a regra de composição. Havia um subespaço em que isso já era verdade. Se assim for, essa representação do espaço V é redutível. Ok? Se assim não for, ou seja, se houver pelo menos um da lista de operadores lineares que eu mapeei, que eu associei elementos do grupo, houver pelo menos um que não tem subespaço invariante aqui dentro, aí a representação é irredutível. Eu preciso do espaço inteiro para representar o grupo. Claro, a ideia? O irredutível eu preciso do espaço inteiro. Pode ser que todo mundo, menos o TA, fique brincando só aqui dentro. Mas se o TA pegar um cara daqui e levar para cá, já era. Eu não posso reduzir, não posso projetar todo o grupo aqui. Porque tem um operador associado a um elemento do grupo que precisa de mais espaço para atuar, para se definir. Claro. Então aí eu preciso do espaço para definir lá e irredutível nesse espaço. É claro, se você tiver um espaço, encontrou um espaço, em que a representação é irredutível, quer transformá-la em redutível por alguma razão, alarga o espaço. Certo? Aumenta aquele seu espaço. E já não era espaço vetorial, toma ele como subconjunto do espaço vetorial maior. A representação é irredutível porque você já tomado V. Mas agora você vai um V maior do que aquele, se você acrescenta coisa nessa representação, acabou de se tornar redutível. Você está caindo no caso que a gente havia chamado de redutível. Haver um subespaço invariante comum a todos os operadores que eu defini para representar o grupo. Tem que haver um subespaço comum a todos. Invariante comum a todos. A representação é redutível. Não há é irredutível. Ok? Então, a cara de uma matriz com representação redutível é uma cara de diagonal de blocos. Então, esse é um exemplo, não é uma regra geral, não. Tá? Eu tenho uma matriz aqui com esses elementos aqui. Ó. CD, aqui é 0000, 0000, EFGH. Essa é uma matriz em blocos, não é isso? Certo? Não, a matriz 4x4 sim, mas já está em blocos.
Esse operador, aqui representado matricialmente, porque eu já escolhi alguma base, né? Aquela base seria isso. Esse operador, no espaço de 4 dimensões, não, espaço operador de dimensão 4, é isso? Vou montar um operador 4x4. Esse operador, nesse espaço de dimensão 4, é redutivo. Isso é descarado se tiver blocos. Por quê? Suponha que você coloque um vetor aqui. Mas em vez de colocar um vetor com 4 componentes, por um vetor no espaço de dimensão 4, eu posso ter liberdade de uma componente aqui, liberdade de uma componente aqui, liberdade de uma componente aqui, liberdade aqui. Suponha não, que você escolha um subconjunto desses vetores, tais que as primeiras duas são zero. Aqui, sei lá, dois números aqui. Ok? Isso é um subespaço, não é isso? Se eu multiplicar isso por um número, vai dar um cara com essa cara. Se eu somar um cara desse cara com outro cara que tem essa cara, vai dar um cara com essa cara. Qualquer combinação linear dos vetores com essa cara ainda é um cara com essa cara. Então isso é um subespaço, é um espaço linear. Certo? Que eu anulei as duas de cima. É um subespaço. E é um subespaço invariante, por esse tipo de transformação. Olha só. Esse bloco no fundo vai atuar aqui. É isso? E esse bloco vai atuar aqui. Então, quando eu fizer essa transformação, isso vai dar 0, 0, sei lá, é a linha, delta linha. Ok? É claro que uma matriz de blocos com essa característica, o 0 aqui nesses dois blocos antidiagonais, vai pegar um vetor desse e vai mandar um outro vetor que também tem essa característica, certo? Só fazer a conta. Então, esse cara daqui é um subespaço invariante por essa transformação. Acabei de deixar um. Se todas as transformações tiverem esse tipo de representação, ou seja, todos os operadores numa dada base tiverem matrizes que são de blocos dessa forma, não tenha dúvida. Essa representação é redutível. Posso achar subespaços que todos os operadores que têm essa cara vão atuar sobre ele e levar nele mesmo. Não vamos sair daqui. Não preciso do espaço inteiro. Eu posso capar isso daqui e continuo entendendo a atuação dessas matrizes, todas elas. Ok? Há um outro subespaço variante nisso. Agora você bota o alfabeto e zera as duas de baixo, é a mesma coisa. É um outro subespaço diferente desse, aliás, ortogonal é esse. Isso. Mas é invariante também, por esse tipo de transformação. Ok? Então, se eu trabalhar com essa matriz, se eu trabalhar com essa representação num espaço de dimensão 4, é redutivo. Se eu resolver o seguinte, dá licença, eu trabalhar com esse troço daqui e esse troço daqui, acabou de chamar redutivo. Quebrei no espaço de dimensão 2, ali é irredutível. Por quê? Eu não posso, se esse bloco aqui, se esse bloco também não é diagonal, eu não posso com esse bloco dispensar esses dois. Esse cara aqui, em princípio, é função desse e desse. Não é isso? Esse aqui é a função desse e desse. Se eu me concentrar nesse bloco, eu não posso dispensar esses dois, porque dá para quebrar mais. Ok? Mas eu posso entender que alfa, beta, eta e delta é uma soma direta daquele ali, é isso? É isso aqui. Estou somando, estou juntando dois pedaços de espaço. Aí eu formo um espaço de dimensão 4. Então isso é irredutível nesse subespaço, também é irredutível nesse subespaço. Quer montar um espaço onde seja redutível? Cola os dois. Aqui é redutível. Claro, depende de onde você começou. Depende do espaço que você definiu, aqueles operadores lineares que pretendem representar o grupo. Ele pode ser um espaço que você não consegue diminuir, senão você não representa o grupo, senão você não vê a ação dos operadores, e respeitando a regra de composição, que é nesse caso a representação irredutível. Porém, é um espaço que você consegue quebrar em espaços menores, em que você consegue ver a ação dos operadores e ver a reprodução da regra de composição do grupo. E aí sim, você pode quebrar, é irredutível. Claro? Agora, a gente vai se deter, tanto quanto possível, nas representações irredutíveis. Por quê? De uma redutível para passar por uma... Se eu tiver uma irredutível, eu posso construir redutível alargando o espaço. Isso é mais simples. Claro, eu já tenho espaço, já era irredutível. Se eu quiser, eu alargo e construo as redutíveis. E mais? Se eu for de uma representação irredutível, eu estou falando do mínimo matemático que eu preciso para representar o grupo. A definição irredutível é essa. O menor espaço vetorial que você conseguir propor
para sobre ele definir operadores lineares que atuam de maneira como um operador linear, ou seja, haja ali, cai ali dentro também, tá certo? Tem a resposta mais ali, e cuja regra de composição reproduz a regra de composição do grupo. É a menor estrutura matemática que você conseguir. Então, é a mínima, é a básica. Então a gente se preocupa com as representações irredutíveis. Na aula que vem, o que a gente vai fazer é trabalhar com a noção de espaço, grupo de linha, perdão, conexo. E no caso aqui, conexo é a identidade. Você vai se preocupar em definir as transformações, os operadores, as operações matriciais, como passos, como construídos por passos a partir da identidade. Ok? Então a gente vai definir agora uma outra coisa, além desse espaço vetorial de suas bases, mais um espaço aqui que é um espaço paramétrico, um espaço de parâmetros, já viu que os logs têm 6 parâmetros dependentes disso. Isso dá 6 valores presentes de qual transformação de logs que eu estou falando. Eu defino um espaço paramétrico que um certo conjunto de valores mapeia uma transformação. Um outro conjunto de valores mapeia uma transformação. O seu espaço tem 6 parâmetros, então é um espaço de 6 eixos. Esse parâmetro é o valor tal, esse parâmetro é o valor tal, esse parâmetro é o valor tal, eu tenho um ponto nesse espaço. Esse conjunto de valores de parâmetros representa uma transformação específica. Uma matriz para associar ao operador de uma base, um elemento muito específico. Parâmetros assumiram outros valores, é outro ponto desse espaço paramétrico. Representa uma outra transformação. A ideia do grupo de Lie é que eu posso, brincando aqui no espaço de parâmetros, fazendo inclusive regra de composição entre conjuntos de valores de parâmetros, reproduzir a regra de composição do grupo. Vou ter um mapa. Se eu andar no espaço de parâmetros, eu estou andando de uma transformação para outra. Então eu estou andando no grupo, ou pelo menos na representação operatorial do grupo. Claro? Então, para a nossa intuição de transformação de logs, o Célio antecipou na aula passada. Será que os 6 parâmetros não são as 3 componentes de velocidade relativa? É isso? Vx vezes vz, associação Bush. E mais 3 ângulos de Euler, porque eles não precisam usar sistemas de coordenadas paralelos, eu posso usar um sistema rodado em relação ao outro. Isso? Palpite. Bom palpite. Ok? Mas então a ideia é que eu possa passar de um valor de parâmetro, por exemplo, θ1 igual a 30, θ2 igual a 20, θ3 igual a 40 graus. 3 ângulos de Euler. Isso representa uma rotação 3D. Pelos valores dos parâmetros. Claro, se eu usar outros valores de parâmetros, θ igual a 0, não tem transformação no eixo x, no log, θ2 igual a tanto, θ3 igual a tanto, uma rotação em torno do eixo x, não é isso? Essa é uma outra transformação. Então, valores específicos de parâmetros vão mapeando as transformações. Eu sempre vou falar de um conjunto de R parâmetros. De log 6, por causa do geral, sei lá, é parâmetro. À medida que eles assumem valores, cada conjunto de valores que ele assume mapeia uma transformação dessa, um operador desse, uma database, uma matriz dessa. Ok? E você pode brincar, portanto, de passear pelo grupo no espaço dos parâmetros. Olha que coisa feia. Ter A vezes TB não dá TC, porque A vezes B igual a C, matrizinha TA numa base, às vezes a matrizinha TB numa base não dá uma matrizinha TC, a produção de matriz é fácil de fazer. Eu vou ter que arranjar alguma maneira de pegar um conjunto de valores aqui, no espaço de parâmetros, outro conjunto de valores no espaço de parâmetros, e fazer algum produto entre eles, tal que, se esse conjunto de valores mapeia esse elemento do grupo, esse conjunto mapeia esse elemento do grupo, e esse elemento vezes esse elemento dá esse terceiro, é a regra de composição, então eu vou ter que inventar uma forma aqui no espaço de parâmetros de fazer um vezes entre esse conjunto de parâmetros e esse conjunto, de tal forma que resulte o conjunto de parâmetros associado a esse aqui, que é a resposta ao produto desses dois. Claro? Ok? A gente brinca disso na próxima aula. Obrigado, gente. Pode avançar na